Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Então hoje vamos falar sobre a função sintática dos pronomes pessoais. O assunto está na apostila, na página 86, ok? Então, antes de adentrarmos o assunto das funções sintáticas dos pronomes pessoais, é importante relembrarmos quais são eles e qual é a sua função, tá? Então aqui, ó. O pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, né? Indicando sua posição em relação às pessoas do discurso ou mesmo situando-o no espaço e no tempo, tá? Então, como a gente já viu lá em estudos anteriores, né, o pronome será aquela palavra que vai ou substituir ou acompanhar um substantivo, respeitando aí a pessoa do discurso, tá bom? Então aqui tem um quadro para a gente relembrar quem são os pronomes pessoais. A gente tem, na verdade, dois grupos, né? Os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então vamos relembrar o do caso reto primeiro, né? Então temos aí as pessoas do singular, primeira, segunda e terceira, não é isso, gente? E a mesma quantidade de pessoas para o plural, isso vocês também lembram. Então aqui, ó, primeira pessoa eu, segunda pessoa tu e terceira pessoa ele ou ela, né? Temos aí as três primeiras pessoas do singular do caso reto. E nós, vós, eles ou elas, né? Para o caso reto no plural. Já os pronomes oblíquos vai ter uma subdivisão. A gente vai ter os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos. Vamos entender quem são eles? Então, os átonos, gente, vão sempre ser usados sem preposição. Tá? E por que eles são classificados como átonos? Porque eles não têm significados sozinhos. Eles precisam ser empregados em um contexto para daí ter um sentido. Já o pronome oblíquo tônico, eles vão ser sempre empregados com preposição, tá? E vão receber essa classificação de tônicos justamente porque eles têm sentido próprio, não precisa de um contexto para entender-lo, né? Então aqui, por exemplo, comigo, eu sei exatamente o significado, contigo, nós, conosco, diferente, por exemplo, do o, do a, do lhe, a gente precisa empregá-los para que o contexto ofereça um sentido, um significado para esses pronomes, tá? Então, pronome do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, ou, a, lhe, se, consigo e por aí vai. Lembrando, para não esquecer, né, esses pronomes oblíquos vão ser classificados em átonos quando forem empregados sem preposição e não tem um sentido sozinho, eles se apoiam no contexto. Já os tônicos são empregados com preposição e possuem um sentido próprio, sem a necessidade de um contexto, ok? Então, esses pronomes podem exercer diferentes funções sintáticas, tá? Dentro aí de um enunciado, dentro de um contexto, dependendo da sua posição. Então, vamos analisar aí os casos. Bem, função dos pronomes do caso reto. Gente, de forma geral, tá? Os pronomes do caso reto vão ter três funções sintáticas. Primeira, a função de sujeito, que é a mais empregada, tá? Então, podem exercer a função de sujeito. Olha aqui, ó. Ela acordou cedo. Estou lembrando quem é o sujeito, não é o elemento de quem eu falo. Então, aqui eu estou falando dela. Por isso, aqui temos a função de sujeito, tá? Então, o pronome do caso reto funcionando como sujeito. No segundo caso, olha,
pode exercer a função de predicativo do sujeito. E quando que é o predicativo do sujeito? Quando vem depois de um verbo de ligação, não é isso? Então aqui, ó, os alunos aprovados foram eles. Então olha o verbo de ligação, né? O verbo foram, e aqui a gente tem o sujeito, que é os alunos. Então, os alunos aprovados foram quem? Eles. Aqui, funcionando como predicativo do sujeito, tá bom? E ainda pode funcionar como vocativo, né? Então, somente os pronomes tu e vós é que vão exercer a função de vocativo. Então, aqui, ei, tu podes me ajudar? Lembrando que o vocativo é aquele termo que a gente usa para fazer um chamado. Então, basicamente, bem fácil, os pronomes do caso reto vão funcionar como sujeito, predicativo do sujeito ou vocativo, tá bom? Já os pronomes oblíquos vai ter aí uma relação de função sintática maior, né? Então, a gente vai ter aí várias outras funções. Então, vamos ver aqui, ó. Eles podem exercer a função de complemento nominal. Lembram? Complemento nominal vai completar o sentido de um nome, no caso, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, tá? Então, aqui, ó, tenho esperança em ti. Então, olha aqui, esse em ti está completando o sentido de esperança. Tem o quê? Esperança. Esperança em quem? Em ti. Então, esse em ti funciona como complemento nominal do substantivo esperança. Pode também ter função de objeto direto, né? Lembram? Quando que eu tenho um objeto direto? Quando o termo completa o sentido de um verbo transitivo direto. Então, olha aqui, ó. Convidei-a para jantar. Convidei quem? Lembram? Quando a gente quer saber se o verbo ele é transitivo direto, a gente faz a pergunta o que ou quem, não é isso? Então, aqui, ó, convidei o que ou quem. Então, convidei quem? Convidei a. Esse aqui funciona como objeto direto do verbo convidar. Pode também ser objeto indireto. E aí, nesse caso, vai completar o sentido de um verbo transitivo indireto. Para isso, haverá necessidade de preposição, não é isso, gente? Olha aqui, ó. Ela gosta de mim. Então, ela gosta, olha, o verbo gosta de quem? Então, já sei que aqui o verbo gostar é um verbo transitivo indireto, porque tem a preposição. Então, esse mim aqui, ó, tem função de objeto indireto. Lembrando que pode acontecer, né, o pronome ter a função de objeto indireto sem a preposição estar explícita, sem ela estar escrita na oração. Então, olha aqui, ó. Entregou-me os documentos. Então, aqui nós temos um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, entregou o quê? Os documentos. Para quem? Para mim. Esse mim aqui, ó, vai também funcionar como objeto indireto. Então, fiquem atentos. Pode exercer também a função de adjunto adverbial. Então, ou seja, ele vai vir junto de um verbo, não é isso? Lembrando que também pode vir junto de um adjetivo ou de outro advérbio, tá bom? Então, olha aqui, ó. Você gostaria de caminhar comigo? Então, esse caminhar aqui, ó, é o verbo, e aí o comigo está junto a caminhar. Portanto, aqui nós temos a função de adjunto adverbial. Bem, a gente ainda tem a função sintática de agente da passiva, né? Então, olha aqui, ó. Aquela mesa foi feita por ele. Então, lembram da agente da passiva? A gente vai ter um sujeito que sofre ação, daí eu vou ter a voz passiva, não é isso? E o agente da passiva, ele vai aparecer quando eu tiver a voz passiva sintética. A gente vai ter o sujeito paciente, não é isso? Que é aquela mesa. A gente vai ter uma locução verbal e aí a gente vai ter um agente da passiva. Então, aqui o ele funciona como um agente da passiva. Tá ok? A gente ainda pode ter a função de adjunto adnominal, ou seja, o pronome ele vai estar junto de um nome, de um substantivo, não é isso?
de um adjetivo ou de um advérbio, lembrem? Então aqui, ó, o pai veio até Ana e segurou-lhe a mão fria. Então, gente, aqui, ó, para facilitar um pouquinho, quando tiver a função de adjunto adnominal, a gente vai poder tirar sem prejuízo no sentido da oração. Então aqui, ó, o pai veio até Ana e segurou a mão fria. Então, segurou-lhe, se lê aqui, ó, está fazendo uma referência, está aqui junto, né, de mão. Por isso que aqui é a função, tem a função, melhor dizendo, de adjunto adnominal, tá bom? Bem, a gente ainda tem a função do pronome como sujeito do verbo no infinitivo. Então, ó, observem aqui esse caso, ó. Mandei a responder os e-mails. Então, aqui muita gente confunde, não é que confunda, mas é porque, na verdade, aqui, o pronome ele vai ter dupla função, né? Então, mandei quem? Eu mandei, então vai ter função de objeto direto, sim. Vocês estão analisando aqui, né? O verbo é um verbo transitivo direto, mandei quem? Então, mandei-a. Então, aqui a gente vai ter a função de objeto direto, mas logo depois, tá vendo aqui? A gente tem um verbo, ó, no infinitivo. Então, nesse caso, esse a, ele também vai ser sujeito desse verbo aqui. Então, ele vai ser objeto direto do verbo mandei, mas ele vai ser sujeito do verbo responder, porque o verbo responder está no infinitivo. Então, não é difícil, tá? É só observar. Depois do pronome, eu tenho o verbo no infinitivo? Então, se eu tiver, esse pronome também vai funcionar como sujeito do verbo no infinitivo, tá bom? Lembrando que verbo no infinitivo é aquele que termina com R. É isso, gente? Responder, cantar, estudar, tá bom? Então fica a dica aí, ok? E aqui, ó, muito importante, ok? É uma transformação que o pronome vai sofrer dependendo do verbo ao qual ele acompanha. Então, olha aqui, ó. Os oblíquos, né? Os pronomes do caso oblíquo, o, os, a e as, quando precedidos do verbo que terminem em R, S e Z, eles vão assumir a forma lo, los, lá e las. E vão sempre ser vão sempre ter função de objeto direto, né? Porque eles vão acompanhar aí um verbo transitivo direto. Então, olha aqui, ó. Vou amar, né? Então, aqui, vou amá-lo por toda a vida. Porque aqui, ó, o verbo amar, né? Ele termina com R. Aqui, ó, o jogo, filo, sozinho. Então, eu fiz o jogo. Então, aqui, ó, o verbo termina com Z. Então, aqui, o O vai se transformar em lo mesmo. Parece estranho sonoramente, mas está correto. O jogo, filo, sozinho, ou seja, fiz o jogo sozinho, tá? E tu amas, ou seja, amá-lo como a ti mesma. Então, aqui, o verbo terminando em R, em Z ou em S, vai haver a transformação do pronome oblíquo o, né, acrescentando aí um L, tá? Então vai ficar lo, los, lá ou las. Vai haver uma outra transformação também quando, né, esses pronomes forem precedidos dos verbos terminados em M, ão ou oin, né? Ão ou oin, né? Ou seja, um som nasalizado. Então vamos assumir aí, ó, a forma de no, nas, nos e nas. Então olha aqui, ó. Entregaram, aí seria o, né, ao professor. Só que como o verbo termina com M, ou seja, com som nasalizado, esse o vai sofrer uma transformação passando para a forma no. Então vai receber aí o N, né? Então entregaram-no ao professor. Então olha aqui, ó. Entregaram o livro ao professor. Então vai ter função de objeto direto, mas aqui a gente faz a troca pelo no. Então, olha aqui, ó. O assunto dão-no por encerrado. Então a mesma coisa, olha o dão. Som nasalizado, né? Sai pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Finalização aí com o ão. Então
o pronome o também vai sofrer essa alteração. Então, fiquem ligadinhos aí, tá? Somente a essa transformação. Na verdade, continua sendo o pronome oblíquo o, os, a e as, só vai sofrer uma alteração na escrita de acordo com a terminação do verbo, tá? Então, lembrando, né? Retomando, na verdade, se o verbo terminar com R, com Z ou com S, a forma passa para lo, los, lá e las. Se terminar com M, an ou on, que é som nasalizado, a forma passa a no, nas, nos e nas. Então não esqueça. Tá bom, pessoal? Bem, vamos exercitar, fixar aí o que aprendemos, né, com as nossas atividades. Vou colocar as páginas da apostila no grupo, e aí qualquer dúvida, já sabem, é só mandar mensagem lá no particular e a gente vai conversando aí durante a aula. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos às atividades.